Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra ao pastor e que o Espírito Santo de Deus fale tremendamente com você nesta noite. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém. No nome de Jesus. O ano passado a esquerda ganhou, né? Vocês lembram? Vamos ver quem ganha hoje? Primeiro falar aqui para a direita, né? Direita, tá? Eu sou de direita, tá? Aí depois vamos ver para a esquerda aqui, tá bom? Vamos lá. Só essa parte aqui agora, vamos lá? Que o Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família no nome de Jesus. Não vou nem perguntar, não. Que o Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família no nome de Jesus. Rapaz, vocês passam tudo para lá, viu? O cara está com o gogó fome. Amém, queridos? São muito bem-vindos. Hoje é noite de bênção, amém? Amém. Você está agitado, ansioso, ansiosa, mas Deus vai quietar a tua alma. Em nome de Jesus. Mas alguém pediu uma oportunidade de contar um testamento? Está repreendido. Testamento não. Testemunho, perdão. Eu dou 3 minutos para essa pessoa, tá? Muito tempo não importa não. Consegue falar em 3 minutos? Sim ou não? Zé, consegue, Zé? É? O mocinho falou assim, ó, o tio Zé quer contar o testemunho, ganhou na Mega Sena, vai entregar o dízimo aqui na igreja. Ai, dá o testamento que ele vai contar. Isso, tá ligado. 3 minutos, Zé. Graças a Paz, igreja. Amém. Tem um versículo aqui, mas vamos deixar, porque senão vai ficar muito forte. Estamos nós, domingo retrasado aqui na igreja, e já saímos atrasados de casa, como sempre, né? Então a gente veio para a igreja, graças a Deus ficamos aqui, agradecemos a Deus, oramos, bendizemos o nome do Senhor, ficamos com os irmãos aqui até o termo na igreja. Mas como é de costume, como é gostoso, a gente estava lá fora conversando com os irmãos, trocando algumas ideias, falando da semana e tal. Depois a gente pegou, saiu um pouquinho, deu uma volta na cidade, e depois a gente foi para casa. Ao chegar em casa, eu me deparei com um cheiro muito estranho, pensei que era até churrasco do povo, né? Comentei com a minha sogra, e a minha sogra falou, é verdade mesmo, tem churrasco por aí. Quando eu olhei para minha casa estava tomada de fumaça, e aí, né, gerou a barriga, o coração e tudo mais. Né? Eu vi minha casa, parecia que estava pegando fogo. E aí adentrei na minha casa, falei, Senhor, eu não estava sentado na esborna, eu não estava sentado na roda dos esclarecedores, eu estava no teu templo, orando, te bendizendo. Que seja feita a tua vontade. Eu fui entrando para minha casa, abri a porta, em cima no fogão, eu tinha deixado uma panela antes de vir para a igreja. Eu deixei uma panela esquentando e perdi o sentido, e aquela panela ficou no fogo ligado. Né? A gente ainda deu uma volta na cidade, e quando eu cheguei lá, a tampa da panela já tinha derretido, e o que tinha na panela lá dentro já tinha queimado, mas pela honra e glória do Senhor, minha casa estava intacta. Glória a Deus! Essa é a testemunha. Isso aconteceu comigo também, tá, gente? É que nós vamos ter tanta preparação para falar, gente. É isso, né? Aniversários da semana, tem alguém para gente falar e abençoar a tua vida? Nascimento, casamento, bebezinho para ser apresentado ao Senhor Jesus. E vamos apresentar bebê, porque é a geração que vai estar depois de nós aqui. Você vai para cá, em nome de Jesus. Emília. E o que é esse filho? Muito bem. Olha só que coisa linda. Qual é o seu nome, rapaz? Fala aí. Estou cantando para ele. Estou de frente aqui. Você sabe qual que é a senha, né? Espera mais que essa mão e faz mais um. Tá? Amém, amém, amém? E o casal aqui? Quantos anos? 26 anos. Só beijo, só logo, só logo, só logo. Amém. Edição. Nem vou cantar a idade, tá, Deus? Quem é? 39. Tá bom. Vamos ficar em pé. Vocês quiserem as mãos para cá. É Nicolas o nome.
O Eider está besta demais, né? Hoje é dia. Olha, tá bom? E outro fora? A ver se estão também, tá? Então, pai, faz a alegria dos avós, continua fazendo menino, entendeu? Quando dá trabalho, você manda tudo para lá. A senha é assim agora, beleza? Estenda as mãos para cá, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Abençoamos a vida de Nicolas, Pai. Assim como Jesus foi apresentado no templo, nós apresentamos essa criança ao Senhor. Consagramos ela a Ti e cancelamos tudo aquilo que é contrário. Olho de agouro, de inveja, olho gordo, nós cancelamos em nome de Jesus. E profetizamos vida longa na vida dessa criança. Vai crescer, vai ser um grande homem de Deus na Tua presença. Guarda Nicolas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa ele, abençoa os pais, Pai. Capacita eles a criar essa criança segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Deus, as pessoas que fazem mais um ano juntos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse casamento, em nome de Jesus. Deus, tanta gente que quer se largar, abençoa para que eles fiquem juntos, até que o Senhor queira, em nome de Jesus, Pai, estar com eles. Eu abençoo a vida de Emília, esse bem eu consagro a Ti, e abençoo a vida de Dilson também, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê muitos anos de vida para ele, pelo poder do nome de Jesus. Deus, tudo que é contrário à vida dos Teus filhos, nós como igreja repreendemos, mandamos embora, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, dê saúde e paz, em nome de Cristo, onde que eles estiverem, que o Senhor esteja na vida deles. Abençoamos eles, a família deles, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Oramos, te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para vocês. Muito bem. Você não senta não, mas vamos só ler só alguns versículos. E você já sabe. João capítulo 2, versículo 1. Evangelho de Juan, capítulo 2, versículo 1. O Zé está tão bonzinho que nem botou culpa na sogra que deixava a panela lá acesa para a gente. Que a gente, quando ama muito a sogra, a gente deixa ela, né? Mas, né, algumas coisinhas a mais. Né? João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. O que houve lá? Fala assim: casamento. Achando-se ali a mãe de Jesus. Como que era o nome da mãe de Jesus? Maria. Muito bem. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Dá a entender que Jesus respondeu mal aqui a mãe dele, mas não, tá, querido? Você tem que entender a cultura e a fala do povo. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus falava para vocês. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, 100 litros de água cada um, 600 litros de água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os que estavam, os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Estenda a tua mão para cá, com gentileza, amado. O pastor Fábio não sabe de nada, mas Deus sabe tudo. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o teu santo nome. Hoje é o primeiro dia da semana, o Senhor está conosco. Em nome de Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Estamos vivos para a glória do teu santo nome. Deus, a luta, mas a vitória também no nome de Jesus. Peço o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Peço a presença do Espírito Santo de Deus que conduza todas as coisas. Tudo aquilo que é contrário, que seja repreendido desse ambiente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa de alguma forma aplicar esta palavra a cada um de nós, Pai. Casados ou não casados, pessoas que oram para se casar na tua presença. Que esta palavra seja uma revelação no coração de cada um que está aqui. No nome de Jesus, abençoamos as nossas vidas. Em um nome de Cristo, tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a glória, honra e louvor do nome do Senhor, no nome de Jesus, amém. E você pode sentar-se, querido.
Nosso tema: tempos de vinho inferior e casamento ruim. Nosso tema: vivemos em tempos de vinho inferior e casamento ruim. Lembra que o mestre Saulo falou assim: olha, você serviu um bom vinho, né? Você serviu primeiro, se serve o ruim primeiro. Aliás, se serve o bom primeiro, depois o ruim. Lembra que eu saí do mundão igual eu, que a gente bebia igual umas caiporas? Você bebia cerveja, veio geladinho, trincando. Depois você tomou umas 10, você tomou uma, estava quente já. Você nem ligava, vai estar bêbado, né? Então assim, primeiro você serve a coisa boa. A cerveja gelada, o vinho bom, da melhor marca. Depois que o povo já está chapadão, aí você manda um trem ruim que ninguém nem percebe, certo? Isso é o que o mestre Saulo disse. Se serve primeiro, mas você o bom, depois o ruim, mas você guarda o melhor, o excelente para o final da festa, rapaz. Que coisa interessante, amém? Quero que você entenda que por pior que esteja o seu casamento, Jesus tem um bom vinho para o teu casamento. A melhor parte ainda não chegou, mas vai chegar em nome de Jesus. Tudo bem? Então, só um pouco de gente falou, tem um monte de casado aqui, amém, amém. Jesus tem o melhor vinho para o teu casamento, irmão, irmã. Não reclama que o casamento está ruim, com esse entusiasmo aí, Deus me livre. Nosso tema: tempos de vinho inferior e casamento ruim. No casamento, se observa, tem uma necessidade. Maria, muito atenta, diligente. O mestre Saulo falou: ô Maria, você é chegada do dono da casa, né? Eu fui contratado para organizar um negócio aqui, mas ó, o vinho está acabando. E ela chega então para Jesus e fala: meu filho, eles não têm mais vinho. E diz que naquele tempo, amado, um casamento que acabasse de vir era uma vergonha de todo tamanho. Ia ser uma marca, uma mácula naquele casamento pro resto da vida. Olha, aquele cara quando casou, não vinha acabou na metade do casamento, era uma vergonha de todo tamanho. Então assim, Jesus socorre aquele casal fazendo um milagre extraordinário. Diz que a partir que ele manifestou a glória dele naquele casamento. Casamento é lugar de que se manifesta a glória de Deus, amém? Não só lá, mas hoje em qualquer lugar. João 11,40 diz: se creres, serás a glória de Deus. O problema é que ninguém crê. O pessoal está na luta, não tem jeito não. Só não tem jeito para quem não tem salvação. Até para quem morreu. Se Deus quiser, tem jeito para a vida dele, amém? Ou para a morte dele, como fosse quiser dizer. Então, é uma vergonha muito grande você ter casado e o vinho ter acabado. Não ia pagar nunca. O seu neto ia saber que no seu casamento ele veio. Então Jesus salva aquele casamento. E eu oro nesta noite, orei nesse dia para que a glória de Deus, novamente 2 mil anos depois, se manifeste nesse lugar. Se não na vida de todos, mas pelo menos na vida de algumas pessoas. Você que é casado, você que deseja casar é bênção, amém? Casar é de Deus. Casamento é bênção. Algumas pessoas ruins se casaram, mas o casamento em si é uma instituição de Deus e é bênção, é abençoador. Amém? O vinho possui diversos significados na Bíblia. Um deles é alegria. Talvez porque o cara estava bem alegre depois que tomava ele, mas lá no Salmo 104:15, na parte A, diz que o vinho dá alegria ao coração do homem. Então o vinho, um dos símbolos, de muitos símbolos que tem do vinho, é a alegria. Salmo 104:15 colocou aqui: o vinho que alegra o coração do homem. Então o vinho é alegria. Provérbios 3:10 diz que o vinho é um símbolo de provisão de finanças. Provérbios 3:10 se refere ao vinho como uma recompensa nas finanças, na vida de quem honra Deus com suas posses. Hoje vamos falar como Jesus pode restaurar a alegria de um casamento, transformando água em vinho. Amém? Não sei se você lembra, mas quando alguém diz assim: rapaz, o meu filho deu muito trabalho, mas ó, graças a Deus, ele mudou da água para o vinho. É uma afirmação que positiva, certo? Rapaz, o casamento estava ruim, mas ó, graças a Deus, mudou da água para o vinho. É algo bom, certo? Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: Deus vai transformar água em vinho na tua vida. O entusiasmo da Alessandra ali. Vamos analisar alguns do texto, mas 3 ordens dadas por Cristo. Ele deu 3 comandos aqui: encher de água as talhas, 100 litros cada uma, são 600 litros de água. Tire a água e terceiro, leve ao lugar de sal. O relato é claro, quando diz que havia serventes na festa, pessoas prontas para
servir. Não sei se eram contratados, talvez a família fosse rica, ou se eram pessoas da família também, mas eles estavam ali para... Casamento é um lugar, amado, onde nós deveríamos fazer um curso de 6 meses para aprender a servir dentro do casamento. Não é só para a mulher servir, não só para o homem servir, ambos se servem, amém? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Amém. Isso aí não está entendendo, não. Casamento é um lugar que nós deveríamos aprender a servir. Muitos vezes na expectativa de ser servido. Ai meu Deus, será que aquela mulher vai me fazer feliz? Ai meu Deus, será que aquela mulher vai me fazer feliz? Ninguém faz ninguém feliz, amado. Porque nós somos ruins por natureza. Nossa essência é maligna. A nossa essência vem de Adão e Eva que pecaram contra Deus. Ninguém serve ninguém na força do sentimento dele. Somente Jesus em nossa vida pode fazer com que sirvamos uns aos outros. Se você entrar no casamento e essa pessoa não tem Jesus, você vai casar com Satanás. No mínimo, o diabo vai ser o seu sogro. A gente casou com pessoas de Deus, a gente enfrenta luta muitas vezes, sim ou não? Agora casar com a Zé, pastor, mas eu estou apaixonado. Religião não tem nada a ver, tem tudo a ver, irmão. Você deve respeitar, amar quem pensa de forma contrária, mas que a pessoa case com a pessoa da religião dele lá. No começo não tem nada para né? Mas e aí? Daqui a gente começa a arrastar o outro para cá e para lá e vira aquele trem. Tudo bem, você está querendo? Macumbeiro casa com já mata galinha lá, o bode faz negócio dois juntos, né? Assim que o Cláudio Duarte fala, né? Quem é católico já tem um texto lá, já sabe fazer os dois a mesma coisa lá, e o evangélico também. Agora, o que é que sair de um lugar que tem pessoas orando para casar, para caçar alguém lá longe que pensa de forma diferente dele? É falta de sabedoria, sim ou não? Então tá bom. Isso não é ter preconceito nem resistência, não. A gente ama as pessoas, mas as pessoas pensam de uma forma que não é a forma que você pensa, talvez. Então, casamento é para servir. Poucas pessoas têm boa vontade de servir, amado. Muitos entram para ser só servido. Você vê nas redes, eu não sei se você assiste, eu assisto pouco, mas às vezes aparece mulher com 3, 4 filhos, querendo achar um homem rico para bancar ela pelos filhos. Mas aí quando foi para ficar com o Zé Droguinha lá, por que não pensou nisso? Porque o Zé Droguinha é o cara, ele pega, ele joga na parede, ele é o bichão, né? Ele tem pegada, né? Claro, noiado lá, quem não tem pegada? Eu, quando ficava noiado, eu queria brigar com 3 grandão, mas não dava conta, mas eu queria, né? Mas existe um homem que é pior. Ele entra para ser um rei dentro do casamento. Não faz nada assim do capeta. O neném está chorando, quer a chupeta. O moleque está lá. É só o vermelho lá pegar a chupeta. Ô nenenzinho do papai, que bonitinho, parece papatinho. Só isso. Uma mulher tem que sair lá do banheiro fazer as necessidades, para socorrer o neném, porque o cara ele é um inútil. Casamento está cheio de gente inútil, não. Repito, casamento é algo maravilhoso, as pessoas que são ruins. Tudo bem? Posso continuar? Amém. Então, Jesus mandou encher 6 talhas, de 100 litros cada uma. Isso exige esforço, parceria e foco. Amém? É muito trabalho, mas se pegar 2 paulinhos, sair lá, tirar do poço, 600 litros de água, é trabalho trabalhoso. Amém? Nenhum casamento vai durar se as pessoas que estiverem nele não tiverem disposição de trabalhar juntos para encher as talhas. Encher as talhas aqui é um sentido de figura, para resolver os problemas do casamento, para avançar com os projetos. Querido, a Bíblia diz lá em Amós 3,3: vão andar os dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como. Você está pensando uma coisa, a pessoa está pensando outra. Toda pessoa que quer sair de um casamento, ele só planeja sair, não tem mais projeto. De comprar um carro, de fazer uma casa, de viajar, só pensa em o que eu faço para pular fora desse negócio. Jurei com muita gente assim. Então, primeira coisa, é necessário esforço para encher talhas. Tirar 600 litros de água de um poço não é fácil. Segundo, tirar uma parte daquela água que foi tirada, não toda, uma parte que foi colocada. Não seria melhor já pegar direto do poço e levar lá para aquele homem? Presta atenção. E evitar esse trabalho, certo? Amém? Você vem, enche as talhas. Depois você tem que ir lá e tirar de novo. Ir lá e levar para o cara. Não seria melhor tirar do poço e já levar logo lá? Casamento não tem atalho, amado. O caminho da pedra é o mesmo. Os caminhos da pedra é o mesmo para todo mundo. Não tem como você fazer atalho em casamento, não, querido. Você pensa que tem uma estratégia que você inventou a roda de novo, que decidiu vai dar certo, não vai dar certo.
Se leva anos para você entender o que a pessoa pensa, de fato, que ninguém conhece ninguém quando casa, e às vezes quando morre, aquela pessoa morre 50 anos com você, e você não conheceu ainda aquela pessoa, porque nós somos mascarados. Psicologia diz que o homem gênero, só é verdadeiro quando está sozinho. Chegou alguém que começa a simular, interpretar um personagem. Você só é sincero quando você está sozinho, sozinha. Chegou alguém, você já está fingindo ser alguém que você não é. Não tem atalho para casamento, irmão. Tem lutas que eu preciso passar, que eu passei, e você talvez está passando. Isso é processo, amém? E diz também para levar a água para o mestre-sala. Quem é esse mestre-sala? A pessoa responsável, com autoridade, para organizar e supervisionar o casamento e fazer com que tudo desse certo. Essa era a pessoa, paga pela família para fazer o casamento dar certo, para não faltar nada. Algumas pessoas até trabalham juntos e enchem suas tarefas, mas mesmo assim o casamento continua sem alegria. Por quê? Nós estamos lutando junto, vamos mexer nas talhas. Estou até com um carro na mão aqui, eu e a mulher me ajuda a colher café, a plantar bananeira, me ajuda aqui na marcenaria, no mercado. Nós estamos juntos. Por que não dá certo? Porque se você fez o primário na escola, você descobriu que a água ela é insípida, inodora e incolor, certo? Ela não tem cor, não tem cheiro e também não tem sabor. Não tem. A água só no mundo é casamento, mas somente o vinho transformado por Jesus, amém? Tudo bem? Tem gente que está com as talhas cheias, mas não tem vinho ainda. Precisa transformar essa água em vinho, ou deixar Jesus transformar, certo? Assim são muitos casamentos, são até bons para tirar água, encher as talhas, mas o relacionamento continua sem sabor, sem cheiro de amor e sem cor de vida. Gente, tem casamento que dá até vergonha a pessoa falar que é um trem esquisito, um trem. Gente, se fosse para ser casado assim, eu não queria não. Tem casais jovens, 2, 3 anos de casamento, o cara não beija a mulher de língua mais. Cara, eles são velhos, cara. Dá uns beijão na mulher aí, você nem imagina. Não, vai ser mulher, porque vamos ensinar para esses moleques aqui como é que beija de verdade. Quando o casal briga, mas aqueles que eles se ofendem, isso acontece muito. Eu atendo muita gente da igreja e fora de igreja. Em outros lugares vem gente para a gente conversar e orar. E a gente ora, aí tem aquela questão do perdão e tal, né? E tá. Aí orou, perdoou, agora, gente, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vocês vão dar um beijão aqui do Rodrigo Fábio. Lembra quando ele olha, beijão? Né? Tirar da caixinha lá, né? Lembra? Vocês lembram, gente? Então tá, então me ajuda aí, os povos, né? Lembra, né? Aí, tirar da caixinha, né? Beijão, não sei. Então vocês vão dar um beijo e de pelo menos 3 minutos, tá bom? Ai, pastor, 3 minutos, misericórdia, hein? 3 minutos, cara. Quando eu era jovenzinho, eu beijava meia hora e não cansava. Às vezes eu ia aqui uns falei, 3 minutos, tá bom? Tá bom. Até eu cheguei pegando a mãe, é meio esquisito esse fazer assim. Gente, eu fico com vergonha, gente. Eu passo logo esses 3 minutos. Eu pedi para um beijar a mulher que sem assim, mordendo assim, tipo, parecia um alien, sabe? Aquele alien lá, eu falei, meu filho, não é porque o seu casamento está ruim, que a gente não sabe nem beijar. Misericórdia, Jesus. É sério? Aí tá, depois que beijou, né? Gente, agora o tal do velho quando beija, se eu chamar o Zaqueu para beijar ele aqui, vocês ficam doidos. Eu não vou chamar, mas se eu chamar o Nelson cadê o Nelson aqui? Se eu chamar o Nelson e a Karine aqui, vocês ficam doidos, porque os velhos mandam bem. O velho que eu tô me comigo também, tá, gente? E aí, cadê o Anitta aí? Né? Menino. E aí, tá. Depois que beijou, né? Aí falou, gente, o casal que tá brigando tá sem intimidade. Vou fazer aqui uma dinâmica, um ato profético, vou orar com vocês, mas vocês vão se comprometer diante de Deus por 7 dias sem ter intimidade. Gente, tem gente que vira o olho. Gente, se fosse no meu tempo solteiro, o pastor dizia assim, ele falava comigo, dava um beijo na boca dele. Pastor, o senhor é de Deus demais, pastor, é profeta de Deus demais. Vira o olho, ai, pastor, 7 dias.
E há pouquíssimos que dizem que vão fazer conseguem em 7 dias. Dois. Ah, pastor, o homem só para ir, pastor. Esse é o mundo que vivemos. Agora, por que isso está acontecendo? Você vai entender hoje, amém? Então, sem sabor, sem cheiro de amor e sem cor de vida. Se a água não passar pela transformação, se não se tornar vinho, não haverá alegria no casamento. Água é muito bom, mas ninguém sobrevive só com água. Imagine, você vai tomar água por 3 anos, a pessoa morre. O mestre Sala tinha autoridade para organizar o casamento e fazer com que tudo saísse perfeito. Essa autoridade ou dever está sobre o casal. É o casal que tem a autoridade dentro lá, dada por Deus para fazer o casamento dar certo, né? Tudo bem? Geralmente você já passou, depois que nasceu a criança, o casamento ficou ruim. Não, querido, o casamento já estava ruim antes. Você está inventando a desculpa do filho agora para dizer que o casamento ficou ruim. Eu sou pai, já sou avô, então eu sei que isso não procede. E quando compreendemos que precisamos somar forças para encher as talhas com água, que é a matéria-prima do milagre, no teu casamento, pode ser outra coisa. Aqui não falando de água, mas pode ser outra coisa que precisa ser transformado no seu casamento. Porque Jesus nos ordenou a fazer dessa forma. Quando dispomos ainda quando nós nos dispomos ainda a rechear uma parte da água para servir ao nosso cônjuge, nesse percurso Jesus manifesta a sua glória outras vezes e transforma um casamento sem sabor e sem cor em um relacionamento cheio de alegria. Quando você está tirando água ali para levar para o seu cônjuge, é água ainda, mas no caminho da trajetória, até chegar a entregar na mão dele ou dela, já se tornou vinho. Amém? A alegria de um casamento que está na disposição do cônjuge de servir, amado. Você está pegando a mensagem aí? Amém. Versículo 10. O mestre Sala, depois que provou o vinho feito de água, revelou algo do céu para todos nós que somos casados ou que sonhamos em casar. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Pode entender a aplicação disso aqui? Muitos casamentos começaram no bom vinho, uma paixão das trevas, né? Um amor no outro mundo, uma cumplicidade, uma felicidade, uma intimidade sincera. O trem era bom demais. Encostava o braço no outro assim, já estava arrepiando tudo, né? Esse foi o bom vinho, que talvez tenha demorado 6 meses, 1 ano, 2. E agora, guardando para o restante da vida, mais 10 anos casados, 15, 20, 30, 40, 50, o vinho ruim, inferior, e até desprezível muitas vezes. Ou seja, o vinho bom se foi em pouco tempo, e para o resto da vida a pessoa vai ter um relacionamento ruim, medíocre, sem amor, sem alegria, sem generosidade, e pelos próximos anos, muitos anos talvez, a pessoa vai ser infeliz dentro daquele casamento. E alguns não tiveram bom vinho nem no começo do casamento, desde o começo foi ruim, amado. Isso é um problema sério. Muitas vezes dá em divórcio. Eu já fiz muitos casamentos, não sei nem quantos. E um dos casamentos que eu fiz, casal jovem, bonito, cheio de saúde, aí casaram, a moça virgem, e não deu certo. E a gente, como pastor, a gente quer ajudar as pessoas, amado. Essa pessoa é aquela que quando que eu vi lá no Mercado Livre, um remédio que levantava até Lázaro, né? Potência, pocoques, né? E ele fala assim, para homens e mulheres, de pessoas, né, com problema na área sexual, não sei o que. Gente, eu falei assim, é isso aqui. Fui comprar um negócio, né? Eu era besta, não sabia pagar com cartão, né? Peguei, fiz lá aquele boleto e fui pagar lá na Copiage. Eu chego lá e paguei. Quando eu paguei, a menina começou a rir. Tá de menina besta? Entendi por quê. Quando eu saí, estava escrito assim embaixo assim, ó, medicamento indicado para disfunção sexual. É a pessoa que era para mim. Aí tem os portão, levanta dele fundo, para homem, mulher, não sei o que, libido e lambido e não sei o que, né? Aí eu entreguei na mão dela, minha filha. Eu e a pastora queremos muito ser felizes, porque intimidade é uma bênção de Deus. Toma esse trem aqui. Disse que ela tomou um comprimido e jogou o trem fora. Tem gente que não quer ser ajudado, não, mano. Nós mandamos casal para psicólogo, para sexólogo, para psiquiatra, e acabou redundando em divórcio. 3 meses sem um tocar no outro. Mas vamos falar de 4 coisas aqui.
que compromete o casamento. Pastor, eu pensei que ia ser diferente hoje a palavra. Isso pode ser bom para você, querido. Ninguém nunca nos ensinou essas coisas. A Bíblia ensina, mas eu não tive um pai para sentar comigo, igual eu sento com meu filho hoje, que falo coisas para ele, igual eu conversei com a minha filha. Eu não tive. Talvez você não teve. Então é uma oportunidade de você ser reeducado pela palavra de Deus. Amém? Um bestão aí encontrou um irmão da igreja esses tempos aqui no Smart, do Aquarela, estava comprando. Eles conversando ali e tal. E ele falou assim: você está indo aonde, menina? Estou indo lá na Filadélfia. Você é doida? Aquele pastor só fala de sexo. E o ministro fala essas coisas, né? Ele falou assim: que pastor é tarado, menina, você é doida? Eu falei: é bom, porque eu estou aprendendo e estou aplicando no casamento, então é uma bênção. Ele virou as costas e deixou o bênção sozinho para lá. Gente, eu não falo só disso, eu falo disso que é importante. E isso faz parte, amém? Tudo bem? Eu posso continuar? Você me autoriza a continuar? Amém. Então tá bom. Acho que vocês estão com calor aí? Tá? Vamos falar de 4 coisas: padrões que se repetem, egoísmo, imaturidade, comprometimento espiritual. Primeiro, padrões que se repetem, geração após geração. Se você não está bem no casamento, você pode pesquisar no histórico da tua família. O teu pai e tua mãe não foram felizes, os avós também não, os bisavós também não, os trisavós também não, os tataravós também não, os tetavós também não. Olha esse padrão para você ver. Ninguém foi feliz e você não está sendo feliz. Mas hoje você vai descobrir como você faz para mudar isso. Tudo bem? O que é isso, pastor? Estruturas mentais que são colocadas em nossa vida. Na criação dos nossos pais, dentro da casa dos nossos pais, foram colocadas estruturas em nós, sofismas, para que nós fôssemos programados, condicionados a repetir o padrão que nós vimos acontecer com os nossos pais dentro de casa. Se você não cuidar e buscar muito a Deus, você vai replicar no teu casamento os mesmos erros e também fracassos que tiveram os teus pais. Pastor, por que a esposa não respeita o marido? Porque a mãe nunca respeitou o pai dela. Pastor, por que aquele cara trai a esposa? Porque o pai dele era adúltero. Por que ele é cachaceiro? Porque o pai bebia cachaça. São padrões que você precisa ficar atento, que está se repetindo na tua vida. Jesus tem poder para romper com tudo isso. Amém? Amém. Porque assim como seus pais fizeram, você pode estar fazendo também. Você foi programado mentalmente, muitos anos dentro do lar, onde você foi criado, para você se comportar de tal forma. Querido, isso é algo terrível. Eu nasci, cresci num lar, não muito, né, crescer, em que meus pais brigavam o tempo inteiro mesmo, ofensas verbais, palavrões, e naquele tumulto todo era coisa do inferno. E eu com 11, 12 anos, eu não criei em Deus, já fumava maconha naquele tempo, mas eu falava assim: Deus, o dia que eu tiver uma família, eu vou fazer diferente. Sabe o que aconteceu? Com 21, 22 anos, com a namorada lá, ela ficou grávida. Ela chegou para mim e falou assim: olha, eu estou grávida, né? Gente, não sei se isso só falta matar o cara na hora. Quando a mulher fala que está grávida, né? Falou: lascou o soro, né? Quando o bandido vai lá e assalta, ele diz o quê? Perdeu, mané, né? Quando a mulher fala que está grávida, você ganhou, Zé, né? E a moça chega e fala para mim: eu estou grávida. E se meu pai saber, vai me expulsar de casa. O que nós vamos fazer? Tipo assim, ele vai abortar a criança? Gente, eu era um maconheiro. E eu falei: não, essa criança, se você está grávida de fato, eu estou acusando aqui na mão. Essa criança não pediu para vir ao mundo. Nós colocamos ela. Vamos criar essa criança. E aí, eu tinha um patrimônio muito grande naquele tempo, sabe? Eu era uma pessoa muito estabilizada. Eu tinha um colchão só, dessa figurinha assim, ó, colocava no chão ainda. E eu falei para ela: não tem nada. Eu trabalho de dia para comer, para tomar cachaça à noite. Deus, mulher doida, a gente tem juízo, não. Como é que a mulher vai ter espírito? E ela: não, vamos embora então. Ela era doida mesmo, tem que ser doidona, né? E aí, colchão no chão, e fomos sem estrutura nenhuma, gente. Eu não repito as mulheres que param as olhos, mas eu era muito doida. E aí, além do colchão, eu tinha um outro bem, um revólver. Eu falei: bom, agora eu já estou sério, você pai, né? Não preciso de arma mais não, para de brigar. E aí um dia eu estou lá, saindo do meu trabalho, um gaúcho conhecido que ele tomava, né? Ele estava bravo lá na porta do mercado. Barbaridade, cheio. Eu vou arrebentar, vou rasgar, vou matar, não sei o que.
Falei, Gaúcho, por que você está bravo assim? Porque os dois são bravos, né? Você não fica perto, não. Eles estão bravos, você some da frente dele, né? Falei, mas Paty, tu acredita que um maluco aí mexeu com a minha mulher, com a minha prenda? Falei, não, mano. Falei, rapaz, se eu tivesse um revólver, eu matava aquele desgraçado. E esse hoje ele é um marceneiro. Eu falei, rapaz, é o seguinte, cara, eu tenho solução para esse problema. Mas me conta, tia. Falei, olha, eu olho com sou um sério, eu vou ter filho, né? Se bem que esse é mulher, né? Quero parar de farra, quero parar de brigar, eu tenho um revólver. Você não quer trocar um revólver na cama? Tá, fechou! Né? Tá com o revólver, não quero revólver. Eu fui embora e no outro dia eu passei lá para pegar a cama. Meu primeiro móvel da minha vida foi uma caminha. Depois eu guarda-roupa e foi, né? Você que já passou por isso, você sabe o que é, né? Aí eu ligar um fogãozinho, outra mão, né? E vai indo. Mas querido, só que tudo que aconteceu dentro de casa com meus pais, eu repliquei naquele relacionamento. Que só durou 3 anos e meio, porque a mulher não aguenta, um cachaceiro, fedorento, mulherengo, bandido. Um dia ela se cansa e prega o pé no peste. E eu digo isso aqui, mas a mulher não era ruim, não. Quem não prestava era eu, entendeu? Que é muito fácil botar a culpa no outro. Patrões que se replicam. Pastor, como que eu faço para mudar isso? Somente a palavra de Deus tem poder. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que tem lá no versículo 2? E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente a palavra de Deus pode mudar isso aqui, irmão. Você acha que tanta coisa errada foi enfiada aqui dentro durante 20 e tantos anos? Só a palavra tem poder para mudar. Mas as pessoas não entendem isso. E está replicando padrão após padrão. Os filhos vão ter problema, os netos, bisnetos, trineta, até que o mundo acabe. Aquele que é poderoso para transformar água em vinho é poderoso para quebrar qualquer padrão de comportamento ou ciclo de destruição que se repete. É Jesus de Nazaré. Amém? Deixa eu te explicar aqui quanto ao bicho mais fininho. É de explicar para que você entenda. Por que você sai de um relacionamento e entra em outro e não dá certo? Porque você trouxe uma estrutura velha para algo novo e não dá certo. Levários capítulo 2, versículo 22, se me falha aqui a memória. Jesus explica assim, é 2,22 que fala dos odres? Odre, não sei se você sabe, é uma sacola de couro, uma bolsa de couro, que as pessoas colocavam vinho dentro dele. E aí quando o vinho fermentava, ele estufava, né? Quando o odre, a sacola de couro, era nova, ela esticava e não se rompia. Mas se ele tentasse aproveitar aquele odre de novo, quando ele colocava o vinho novo, que ele fermentava, ele explodia, porque o couro estava ressecado, certo? Então tem muita gente trazendo estrutura velha para colocar algo novo e por isso que se rompe. Aí Jesus fala que vinho, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Entrar no casamento, você está pronto para isso? Está na presença de Deus? Se tiver, amém, aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa, padrões comportamentais que se repetem. Segundo, egoísmo. Relacionamentos sem vinho, sem generosidade. São pessoas egoístas. Gente, nós somos egoístas. Eu vou aconselhar pessoas, né, casais, a gente tem que entrar em assuntos. Mas quando você entra em assunto da intimidade, é um egoísmo sem precedentes. A gente tem que ensinar o beabá, porque a pessoa nunca se interessou. Se você pegar o seu smartphone e dizer assim, ô Iá, como que eu faço para ser um bom na cama? Aí vai fazer um cheiro. A Iá te ensina. Ô Iá, como que eu faço para ser uma mulher sedutora com meu marido? Ela te ensina. Mas nós vivemos num mundo de pessoas preguiçosas e tudo, mano, que não se interessam por nada, que possa servir ao outro com benefício. Amém? Egoísmo, relacionamento sem vinho, sem generosidade. Egoísmo é algo relacionado à ausência de afeto. É algo que tem prejudicado muitos casamentos que sobrevivem não sei como. Sem pessoas dispostas a buscar água para transformar em vinho. Eu estou me referindo, mano, a casamentos que têm aparência, sem essência, sem Deus e sem intimidade. Existem casamentos que só tem aparência de casamento, e não é um casamento de fato.
Ele é de júri, mas não é de fato. Tem cara de casamento. Tem filho, anda de mão dada, mas não é casamento. Porque não tem afeto, não tem cumplicidade. É um relacionamento egoísta, sem vinho e sem intimidade. A intimidade é o fundamental dentro do casamento. Você casou para quê, ô fermento? Casamento sem intimidade não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, menos casamento. Pessoas desonestas que casam somente para estragar a vida de outro. Ah, pastor, não gostava de fruto não? Porque você não foi chupar jaca lá no quinto dos infernos, velho? Ô, gente, agora estraga a vida do outro, porque nós somos cristãos, nós não podemos largar para poder casar com outro ou com outra. Não é bagunçado. E agora? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, Paulo falando de casamento, diz que a intimidade do relacionamento é uma dívida que tem que ser paga. Conceda, pague a cada um. Está aqui. O marido conceda a esposa, pague a esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. É dívida que precisa ser paga, amado. Romanos 13, 7 está falando de dívida também, que você tem que pagar tributo, imposto e honra. Casamento sem honra não tem pagamento. Hebreus capítulo 2, 13 e 4 diz que digno de honra seja o leito sem mácula. O leito do casal é um lugar de honra, é um lugar que não se deve ter dívidas com o cônjuge, amém? Você está entendendo? Posso dizer aleluia aí? Gente, eu amo pessoas, eu repito, novas, bonitas. As pessoas têm dor de cabeça o tempo inteiro, tem que cortar a cabeça fora então. Dor de cabeça, canseira, fadiga, desânimo, preguiça, lombriga, eu sei lá o que é. Tá certo, talvez você não vai ter ânimo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano, talvez não, né? Eu amo casais que ficam 30, 60, 90 dias, 6 meses sem se tocar um no outro. Eu digo, mas qual que é o problema? Pastor, eu quero, mas a pessoa não me quer. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, então está meio hoje no negócio. Essa pessoa casou para quê, mano? Para desgraçar a vida do outro ou da outra. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo com a geração dos anos 80 para cá? Então, a primeira coisa, padrões que se repetem. Segundo, egoísmo. Terceiro, imaturidade. Muitos casamentos se transformam. Muitos casamentos se transformam da água para o vinho se o casal deixasse as meninices de lado e passasse a se comportar como pessoas maduras e tementes a Deus. Eu digo aqui que casamento é coisa para gente madura. Não é para menino, não é para menina, não é para moleca, não é para menino, moleque, é para homem, é para mulher que sabe o que quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino. Depois que eu cresci, me tornei, eu deixei as coisas próprias de menino, porque eu me tornei um homem. Amém? São muitas meninices no casamento, querido. Muitas, muitas, muitas mesmo. Imaturidade. Ah, pastor, eu estou magoado. Você conversou com a sua esposa? Não, como? Às vezes ela nem sabe. Tem gente que é tão grosso que ele te machuca e ele pensa que não. Às vezes ele fala assim: fulano, aquilo que você me falou me magoou. Fulana, aquilo que você fez na frente dos seus parentes lá me deixou chateado. Que tem mulher que ferrou o cara na frente dos parentes. Querida, se você não honra o teu marido, você não vai ser feliz com ninguém. O homem não quer coraçãozinho seu não, ele quer respeito teu. Meu querido, se você não ama sua esposa, você não vai ter uma mulher nunca na vida. Mulher quer ser amada, protegida. Tem um sobrinho pipocar e corre na frente da esposa. Terceiro, imaturidade. Quarto, comprometimento espiritual. Então, 4 coisas que fazem com que o casamento não tenha veio. Padrões que se repetem, egoísmo, imaturidade e comprometimento espiritual. Vai encerrar, que eu já estou quase acabando, tá? O inimigo, ele entra nos casamentos. Se você vive bem com a esposa, com o esposo, você pode esperar que ele vai tentar de alguma forma contra o teu casamento. Ele vai tentar. Alguém pode segurar esse texto, por gentileza, aqui? Eu não consigo pregar com pessoas assim, movimentando na minha frente.
Algum das sobrinhas leva ele para tomar um suquinho ali, né? Aí a moça bonita aí, ó. O primeiro casamento na terra, o diabo entrou no meio dele. Então, se você é uma pessoa de Deus, você pode saber que uma hora ele vai se levantar contra o teu casamento. Eu converso com casais e eles dizem: pastor, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, quando eu estou no trabalho eu sinto aquela saudade que chega a enfurecer o coração. Aí eu fico pensando, eu chegando em casa, dando um abraço, um beijo, mas pastor do céu, quando eu chego em casa, que eu vejo a carne da bunzenga, dá vontade de dar um soco na cara. E eu fico indo na raiva. O que é isso? Isso é um sinal de demônio no casamento, irmão. Como que quando está longe você tem saudade? Quando você está conversando no zap, está mandando um coraçãozinho, boquinha com coraçãozinho, e quando você chega dá um ódio por qualquer coisinha. Isso é demônio. Pastor, isso não existe, você não sabe de nada, querido. Há uns anos atrás eu estava aqui na igreja, depois do culto, chegou uma senhora, falou: pastor, o senhor é por mim? Eu falei: ora, meu filho. Mas você quer oração pelo quê? Porque eu pergunto antes, né? Você orar, já te falando, né? Específica, contundente, objetiva. E aí eu falei: pastor, eu não queria falar sobre isso, não tem chato, sabe? Não, não disse isso então não. Aí fui orar por ela: Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, abençoa essa irmã. A mulher caiu da mulher, pum! Demônio, um zoião desse tamanho, dando as risadas. Ali, é o capeta mesmo. Eu pensei assim, ela não falou o que era, né? Mas vou perguntar para o capeta. A pastora estava do meu lado. Eu falei: ô capeta, eu mesmo. Se você duvida, mas você conversa comigo depois, tá? Que eu vou te mostrar essas coisas. O que você está fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo? Eu estou acabando com esse casamento. Eu falei: como assim? Não estou entendendo. Não está entendendo. Eu coloquei na cabeça dela que o marido dela está traindo ela, né? E brochei o marido dela. Presta para mais nada. Em nome de Jesus, sai. Aí a mulher voltou na mão, levantei ela. Falei: minha filha, você me perdoa, houve uma manifestação aqui. Você lembra? Não lembro nada não, pastor. O que aconteceu? Falei: uma entidade manifestou e a entidade disse que está acabando com o seu casamento. A mãe começou a chorar. Falei: falou mais coisa ainda. Falou que você está com um pensamento na cabeça que seu marido está te traindo, né, pastor? O tempo inteiro assim, está te traindo, está te traindo. E falou também que seu marido está... Ai, pastor, que vergonha. Falei: o capeta falou. Ele é mentiroso, mas é verdade. É verdade, mas é verdade, pastor. Falei: filho, então nós vamos orar. Deus vai restaurar. O casamento é de Deus. Uma das que chegou, já foi de você, vamos orar pelo seu esposo também, tá bom? Tá bom, pastor. Aí eu falei assim: eu queria te pedir uma coisa que eu não posso fazer, mas você pode. O que é, pastor? Eu vou ungir sua mão com óleo aqui, e você vai chegar lá, e vai lá naquele lugar do seu marido, você vai pegar, vai sai, Satanás, em nome de Jesus, tá bom? Você faz, faço, pastor, claro, faço. Aí o gemão dela, ela foi assim pra cá. Chegou lá, tá o gauchão deitado com as pernas lá pra cima, né? O cara já rola a mulher pelo lenço, rolando pela lenço, atropelando. Isso foi na quinta. No domingo a mulher chegou assim, ó. Gente, mulher, quando está bem servida, você percebe de longe. Agora que não está também, você enxerga de longe. Mais longe ainda, amém? Eu quero dizer para você que o diabo atrapalha casamentos e vidas. Talvez essa falta de desejo, de libido seu ou sua, pode ser um agir demoníaco. Eu dou conselho para casais, a pessoa chega, pastor, eu não quero mais nada, ela tem quantos anos? 40, 42, 44, essa mulher pode estar passando pela menopausa. Antes era de 45 a 55 anos, hoje em dia tem mulher com 38 entrando já no tal do climatério, e a mulher fica endemoniada quando entra nessa fase, mano. Ela fica irada, se você bobear, ela prega peixeiro de você. Eu passei mal por uns 2 anos atrás. Fica assim, ó, fica aí, fugir da paz do mal. Mas passa. E hoje, gente, hoje tem como resolver tudo. Ou sai no nome de Jesus se for capeta, e se não for, tem reposição hormonal, tem tanta coisa, amém? É só ter interesse para resolver o problema. Você está aqui ainda? Amém. Então tá bom, já estou acabando. Pastor, o que acontece nesses casamentos sem vinho, sem alegria, sem contentamento? Que a pessoa só pensa em pular fora. Se essa praga morrer, vai ser uma bênção na minha vida. A praga não morre, minha filha. A praga fica velha, mas não morre.
Então assim, muda o pensamento, né? Porque eu tenho uma coisa que eu vou falar para você aqui. Eu quero te contar uma história bem rapidinho aqui. Eu conto dos casamentos. Se você escutou, por favor, finge que você não escutou. Dá olha assim para a parede. Há uns anos atrás, um casal fez 60 anos casados. Já tinha filho, neto, bisneto, trineto. E fizeram uma festa muito grande, sabe? Chamaram até uma sorteria, acho que naquele tempo era o SBT, para fazer reportagem. Um festão, gente. Aí o repórter pegou e foi entrevistar. Primeiro foi entrevistar a Dona Maria. Chegou lá, né? Ô, Dona Maria, que boa, tão feliz a senhora com todas as casadas aqui. Ela, pois é. Um cara de velho. E aí tá. Então, ô vó, me conta o segredo, vó. Ficar 60 com o mesmo homem junto é muito difícil, vó. Como que a senhora conseguiu essa proeza? E a velha, oh, meu filho, é difícil, é muito difícil mesmo. Mas, meu filho, eu amo o rabinho do pão, meu filho. Mas quando eu ia comer o pão, por amor ao João, eu cortava aquele rabinho assim, colocava no pratinho e levava para o João comer. E todo mundo dava poder. É porque daí ele chorou, né? Porque é coisa linda, né, gente? Ela gostava, mas por amor a João, eu dava o rabinho do pão ao João. Aí foi conversar com o vô João, né? E o senhor, vô João? É difícil ficar sem ser, muito difícil, Deus me livre, muito difícil. Vou me fazer, qual foi o sacrifício que o senhor fez pela Vó Maria para ficar assim, o tempo todo casado? Pô, meu filho, conta um negócio para você, viu? Eu odeio rabinho de pão, mas por amor, Maria, eu comi aquela desgrama tudo. E ela me desceu no momento velhinho. Faltou o que aí? Diálogo, conversar, dialogar, escutar. Amém? Mas se o treino não está bom, eu tenho que falar para minha esposa. Se não está bom para ela tem que conversar comigo. Amém? Falta diálogo nos relacionamentos. Por isso que é uma porcaria, não vale nada. Eu vou dar um congresso para casais aqui, mas quem passar por ele ou vai morrer ou vai mudar. Que eu vou ensinar o trem do beabá até o Z, sabe? Do A até o Z. Do alfa até o ômega. Pelo amor de Deus, é tão simples fazer o trem dar certo. Isso tem boa vontade. Amém? Tem um coração que aprende a cada dia. Eu não sei tudo, mas eu tenho que colocar isso na minha cabeça. E você também não? Amém? Amém mesmo? Jesus começa o ministério dele fazendo milagre em um casamento. Termina a Bíblia dizendo que a noiva, a igreja, vai dizer ao noivo que é ele. Vem. Começa o ministério dele em um casamento e termina falando da noiva e do noivo. É importante para Deus que você tenha um casamento abençoado. Ele quer abençoar a tua vida. Apocalipse 22, versículo 16. Se você puder ficar em pé, por favor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, que é a igreja, em todos os lugares do mundo que creem em Jesus, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta água que ele transforma em vinho no teu casamento. Aleluia. Amém. Amado, quando você vive bem com o seu cônjuge, você está programando os seus filhos para desejar casar também. Por que tem tanto doido aí querendo dizer, não quero casar? E você, já tem uns homens esquisitos falar aí, colocou a pessoa. Por quê? Porque não vê exemplo dentro do casamento. Eu tenho uma filha casada com 2 netos. Ela vive bem, graças a Deus. Eu tenho um filho que eu estou programando ele para querer casar também. Desejar, poxa vida, o pai e a mãe se beijam ali, o velho agarrando lá na pia lá. Eu fiquei com raiva, que estou dando uns garros na velha lá, ó, na minha esposa lá, né? E ele chegou na ponta do céu para poder beijar ela. Ele falou assim, que menina. Mas chega assim, então assim, o teu filho ou tua filha tem que saber que é bom aquilo que Deus deu para você. Casamento é de Deus. Pastor, mas o meu não está bom, então vamos orar para que Deus deixe ele bom, mano. É tão simples dizer, se eu estou saindo fora, para onde você vai? Para levar uma estrutura velha para algo que não vai ser novo? Vamos lutar, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Amém? Vamos tentar obedecer desse hino aqui, se for possível. E aí, em nome de Jesus, amém?
Senhor, nesses dias eu tenho anelado ardentemente pela tua presença, uma nova unção, Senhor, Aleluia. teu avivamento.